Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Salmo de número 94, a partir do verso 9, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui está a fazer uma pergunta. Está a questionar, por intermédio do Espírito Santo. Essa pergunta é para nós. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Ele está a falar dos malfeitores, daqueles que praticam iniquidade, que muitas das vezes nós achamos que Deus não tem visto, que Deus não tem atentado para a ação dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Até achamos que Deus está a ser injusto para conosco, que Deus não se importa com as nossas causas. Tudo aquilo que o homem faz nas profundezas, na sua intimidade, no oculto, não importa onde nem como, o nosso Deus, Ele sabe, o nosso Deus, Ele conhece. Deus sabe todas as coisas, nada está oculto diante do nosso Deus. E a melhor parte é que o nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Aquilo que o homem semear, isso Ele colherá. Então Deus tem contemplado todos os processos que nós temos vivido. Deus tem contemplado as nossas lutas, as nossas batalhas. Deus tem contemplado as nossas dificuldades, as injustiças que temos vivido, e Ele fará justiça. Até porque esse salmo é mesmo o salmo do clamor pela justiça. Ele começa por dizer no verso 1: O Senhor Deus a quem a vingança pertence. O Deus a quem a vingança pertence mostra-te resplandecente. Ou seja, o salmista está a declarar: ó Deus, a vingança e a justiça pertencem a ti, então faça, porque eu não farei justiça com as próprias mãos. A luta não é contra a carne, a luta é contra o sangue. A luta é espiritual, não é carnal. Por isso, Deus, o Senhor, que é justiça, faça, Deus, justiça na minha vida. Peleja, Deus, por mim. Destrua, Deus, os malfeitores, os meus adversários e os meus inimigos. Esse é o clamor da justiça. O silêncio de Deus não significa que Deus, Ele não está a trabalhar, ou que Deus não está a enxergar o que está à nossa volta. Nós, sendo falhos e pecadores, temos essa percepção. Mas por que os maus sempre se dão bem? Mas por que isso só acontece comigo? Todos terão o pago. Todos irão pagar por aquilo que tem feito. O nosso Deus, Ele é perfeito. Há duas características principais em Deus, que é o amor e a justiça. Nós mesmos, que somos seus filhos, quando cometemos algum desatino, algum pecado, desobediência, nós pagamos por isso. Porque Deus, Ele é didático, Deus nos permite passar pelo fogo para entender
que não devemos praticar, que devemos seguir aquilo que Ele tem ordenado a nós, aquilo que Ele tem nos ensinado na Sua palavra. Quanto mais os malfeitores, quanto mais aqueles que se levantam contra nós injustamente. Arriba o nosso Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. O nosso Deus é por aquele que não tem ninguém. O nosso Deus é com o solitário, desfavorecido, humilhado e envergonhado. Se você é humilhado e envergonhado, arriba diante da sociedade, saiba que Deus ainda se lembra de ti, Deus ainda lembra da tua causa. O salmista questiona, será que aquele que fez o ouvido não ouvirá? Que fez o olho não verá? Aquele que ergue as nações não castigará? Boa pergunta. E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Ou seja, Deus está acima de todos, porque Ele que fez o olho, arriba Ele verá. Ele que fez o ouvido, Ele ouvirá. Ele que fez todas as nações, tudo que há nesse mundo, os céus e a terra, Deus é que criou. E Ele que deu conhecimento ao homem. Será que a estratégia tão poderosa, tão miraculosa, tão extravagante que Deus não conseguirá deter? Se é Deus que deu conhecimento, claro que consegue. O nosso Deus consegue todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas. O que nós devemos entender é que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justiça. E nós passaremos por alguns processos durante a nossa caminhada. Passaremos pelo deserto. Passaremos pelo vale da sombra da morte. No entanto, Deus será conosco em todos os tempos e em todos os momentos. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas não precisamos temer, porque a vara de Deus e o cajado de Deus nos consolam, nos guardam, nos protegem. Porque Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Antes de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, eu me questionava. Eu sempre fui alguém que fez muitas e muitas perguntas. E muita coisa estava desalinhada, fora do lugar. Eu me perguntava, mas será que Deus não vê? Será que Deus não vai mudar a minha história? Será que Deus não vai alcançar a minha família? Será que Deus não se importa conosco? Comigo? Será que Deus me vê, Deus me ouve? Será que Ele vê os meus inimigos? E eu me questionava, até eu conhecer a verdade e entender que Deus esteve do meu lado nos momentos mais difíceis, que mesmo sem enxergá-lo, Deus estava presente. E Ele se levantou, Ele pelejou por mim e pela minha casa. Deus derrotou os nossos inimigos e os nossos adversários. Deus, Ele fez justiça, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus que nos vê no oculto, o Deus que nos vê no secreto é fiel e sempre será fiel. Clame a Deus e Ele responderá. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, diante da tua santa e bendita presença. Arriba, Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Deus da nossa vida e da nossa salvação.
Te rendemos, ó Deus, honras, glórias e louvores, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arriba, Deus, te louvamos, porque, Deus, nós cremos que a cada manhã a tua misericórdia, Deus, tem se renovado pelas nossas vidas. Ó Deus, nós acreditamos que a cada manhã o Senhor tem nos levantado. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado. Porque, Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livrará de todas. Arriba, Deus, todas as nossas aflições. Arriba, Deus, nos livrará, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui, pedindo, Deus, clamando a tua misericórdia. Ó Deus, porque nós somos falhos. Ó Deus, nós somos pecadores, mas o Senhor é santo. Arriba, Deus, o Senhor é justo, digno. Arriba, Deus, não há outro Deus além de ti. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma noite. Ó Deus, mais um dia. Porque a tua misericórdia, Deus, é de geração em geração. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, destrua todo o poder do maligno. Arriba, Deus, destrua toda a força do pecado que há em nós. Ó Deus, nos liberta do pecado e da iniquidade. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Porque confessamos, ó Deus, os nossos pecados e as nossas faltas. Ó Deus, e declaramos que estamos, ó Deus, arrependidos. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arriba, Deus, perdoa-nos. Arriba, Deus, lava-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, visita cada alma. Ó Deus, visita cada vida nessa noite. Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é justiça. Arriba, Deus, que o Senhor vê todas as coisas. Ó Deus, o Senhor ouve. O Senhor contempla. Arriba, Deus, todas as coisas. Arriba, Deus, que a ação dos nossos inimigos, ó Pai, seja destruída, Deus, seja aniquilada, seja cancelada. Peleja por nós, ó Deus, e derrota os nossos inimigos. Derrota, Deus, os nossos adversários. Aqueles, ó Deus, que se levantam de dia e de noite contra nós. Clamamos, ó Deus, pela tua justiça. Ó Deus, a quem a justiça e a vingança pertencem. Arriba, Deus, peleja pela nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, não nos deixe sós. Porque o Senhor prometeu, ó Deus, que estará conosco até a consumação dos séculos. Ó Deus, muitos sentem-se cansados, desamparados. Arriba, Deus, sem fé, sem esperança. Ó Deus, por causa do silêncio. Arriba, Deus, mas que por intermédio dessa palavra, ó Deus, o teu amor e a tua graça, ó Deus, venha transbordar em cada vida. Ó Deus, venha transbordar em cada coração. Ó Deus, que o teu povo se sinta abraçado, acolhido. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua glória. Ó Deus, a tua graça. Arriba, Deus, sobre o teu povo que se sente injuriado. Ó Deus, humilhado, cansado, desfavorecido. Arriba, Deus, sem ter quem os defenda. Ó Deus, tu és a nossa defesa. Deus, tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza.
Arriba, Deus, o nosso baluarte. Arriba, Deus, aquele que caminha conosco. Não nos deixes, ó Deus, segura nas nossas mãos. E caminhe, Deus, do nosso lado, sem ti nada podemos fazer. Arriba, Deus, a honra e a glória, o louvor, ó Deus, pertencem a ti. Arriba, Deus, manifesta a tua glória, ó Deus, para que possamos testificar. Ó Deus, testemunhar, julga, Deus, a nossa causa. Arriba, Deus, julga, Deus, a causa da nossa família. Rimande, arriba, Pai. O Senhor declarou: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Ó Deus, livra-nos dos laços do inimigo. Ó Deus, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Repreenda, Deus, toda armadilha. Tudo aquilo, Deus, que o inimigo tem projetado, tem preparado, tem arquitetado contra nós e a nossa casa. Ó Deus, olha essa injustiça. O inimigo entrou, Deus, e destruiu uma família. Arriba, Deus, o inimigo entrou e roubou as finanças. Arriba, Deus, o inimigo entrou e roubou a saúde. Ó Deus, roubou os sonhos, o ministério. Arriba, Deus, levanta-te e peleja. Peleja, Deus, por cada causa. Peleja, Deus, por cada vida. Ó Deus, tu é que és o juiz da terra. Levanta-te, ó Deus, resplandecente em prol da tua igreja. Levanta-te, ó Deus, resplandecente em prol da tua casa. Arriba, Deus, estamos aqui unidos e reunidos em oração. Ó Deus, o Senhor declarou: onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se fará presente. Espírito Santo, nós te convidamos. Esteja no nosso meio. Leve para Deus tudo aquilo que nós precisamos. Arriba, leve para Deus tudo aquilo que nós desejamos. E traga respostas. Ó Deus, porque o nosso Deus, Ele responde. O nosso Deus tem mãos para abençoar. Tem boca para falar. Tem olhos para ver. Arriba, Deus, repreenda toda a injustiça que tem assolado, Deus, a nossa vida e a nossa casa. Ó Deus, transforma-nos. Precisamos, ó Deus, de ser transformados. Arriba, Deus, remova toda visão limitada. Faça-nos, ó Deus, enxergar como águias. Ó Deus, queremos enxergar mais além. Queremos, ó Deus, mergulhar nas profundezas do Espírito. Faça, Deus, a tua justiça em prol da nossa vida e da nossa casa. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, guarda-nos, livra-nos, proteja-nos. Que toda ferramenta, Deus, preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.